Já parou para pensar se a morte não fosse o fim, mas um recomeço de uma forma que a gente mal imagina? Hoje, a gente vai mergulhar num dos conceitos mais profundos e, olha, mais mal compreendidos do Espiritismo, a tal da morte espiritual. E já adianto, não tem nada a ver com a aniquilação, mas sim com uma incrível transformação da alma. A pergunta que paira sobre tudo isso é bem direta. A alma pode mesmo morrer? Bom, conforme o entendimento do Espiritismo, a resposta não é um simples sim ou não. Na verdade, ela abre a porta para uma jornada e por um conceito fascinante de transformação. No começo, a ideia de morte espiritual causou uma baita polêmica, chegou a ser rejeitada. E o motivo é simples, sabe? A galera interpretou isso como a aniquilação total da alma, como se o nosso eu, a nossa individualidade, pudesse simplesmente se desintegrar feito matéria. Isso batia de frente com um dos pilares da doutrina, a ideia de que o ser continua. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ter 5 partes. A gente começa entendendo a polêmica inicial e vai caminhando até chegar no verdadeiro significado dessa jornada de transformação. Primeiro, vamos direto na raiz da controvérsia. Por que uma ideia que é tão central para o progresso espiritual foi recebida com tanta desconfiança assim no início? A lógica por trás dessa rejeição é bem forte. Pensa bem, se o nosso eu fosse simplesmente apagado a cada nova vida, onde é que ficaria a justiça? Como é que a gente ia colher os frutos do nosso progresso se a nossa individualidade se perdesse no caminho? Fica claro que a ideia de uma identidade contínua é absolutamente fundamental. Para a gente conseguir entender a morte espiritual, é crucial primeiro dar um passo atrás e ver o que acontece na morte do corpo físico. E a visão espírita descreve esse processo não como um fim, mas como um despertar. O espírito não fica ali assistindo conscientemente à morte do corpo. O que acontece é uma perda momentânea de consciência, uma perturbação, seguida por um despertar gradual. A primeira sensação é de libertação, de se livrar de um peso, sabe? E logo depois vem a compreensão da nova realidade. É uma transição suave, quase como acordar de um sono bem profundo. E aqui está o ponto fundamental. Depois da morte do corpo, o espírito é exatamente o mesmo. Suas ideias, seu caráter, suas virtudes e defeitos, tudo continua ali. A mudança é de cenário, de ambiente, mas não de essência. Para a alma, a morte física foi só um sono. Agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado da história, que é radicalmente diferente. A reencarnação não é um despertar, ela é um mergulho profundo, um verdadeiro recomeço. Na reencarnação, o processo é o inverso do despertar. A partir da concepção, o espírito é envolvido por uma perturbação que vai crescendo. Suas memórias se tornam confusas, suas faculdades adormecem, até que, no nascimento, a união com o novo corpo se completa. É um esquecimento temporário, uma suspensão da consciência para um novo começo. A palavra-chave aqui é latência. As faculdades do espírito não estão apenas dormindo, prontas para acordar. Elas entram num estado de repouso profundo, quase um reset, para permitir que novas aptidões sejam desenvolvidas naquela nova vida sem a interferência direta do passado. Certo, agora que a gente viu os dois processos, podemos finalmente montar esse quebra-cabeça e chegar à verdadeira definição de morte espiritual. A diferença é gritante. De um lado, a morte física. Um despertar, a consciência se mantém. Do outro, a reencarnação. Um esquecimento, uma suspensão da memória para um reinício total. São duas travessias completamente diferentes para a consciência. Então aqui está a verdadeira definição. A morte espiritual no entendimento espírita não é a aniquilação do ser. É a morte temporária da personalidade anterior, a entrada das faculdades nesse estado de latência. É um reset fundamental para que o espírito possa se regenerar e começar de novo. Para tornar isso ainda mais claro, a literatura espírita nos dá uma analogia fantástica. Pensa num camponês que enriquece e vira um nobre. O camponês morreu, mas o indivíduo, a pessoa, continua existindo, só que agora radicalmente transformada. Essa metáfora mostra que a individualidade, o eu profundo, é preservada. O que morre é a persona daquela vida, os hábitos, os gostos, o caráter que era manifestado. É uma transformação radical, mas necessária para que o verdadeiro progresso aconteça. Isso nos leva à pergunta final e talvez a mais importante. Por que tudo isso acontece? Qual é o propósito dessa morte e desse renascimento em ciclos? O propósito final é sempre o progresso. Cada ciclo de vida, cada morte espiritual, é uma oportunidade para o espírito adquirir novas ideias, ampliar seus horizontes morais e refinar suas percepções.
A cada degrau dessa escada evolutiva, o ser se torna mais consciente, mais depurado, mais próximo de sua essência divina. Em resumo, a morte espiritual não é o fim, mas o motor da evolução. É como a crisálida que precisa morrer para que a borboleta possa nascer. É um processo contínuo de morrer para o que fomos, para que possamos renascer como algo novo, melhor e mais evoluído, vida após vida. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que transcende a doutrina e toca a experiência de cada um. Nas nossas próprias vidas, aqui e agora, que partes de nós precisam morrer para que a gente possa renascer com mais sabedoria, mais força e mais consciência? Fica a reflexão.